Uma campanha genial por ser simples, um convite para cuidar de Porto Alegre como se fosse a própria casa. Os relatos do secretário municipal que está agora em Israel e teve que ser levado a um bunker durante o conflito com o Irã. E ainda, a Ubra recebe homenagem na Câmara dos Deputados em Brasília. Eu sou Orestes de Andrade Júnior e o Poder RS está no ar. O Poder RS tem o apoio de BRDE Crédito para Inovar e Desenvolver, ou a BRS em defesa da advocacia e da cidadania. EasyGen, com EasyGen economizar na conta de luz ficou mais fácil. Dush, a bebida zero álcool da Fante Bebidas, sabor que conquista. Pensou em inovação, vem para Ubra. Chavin, restaurante de comida peruana que traz novos sabores para Porto Alegre. Vamos abrir o Poder RS de hoje de um jeito diferente. Eu quero mostrar aqui um dos filmes da campanha de televisão que está rodando aqui no Multi-RS, vai rodar no intervalo aqui do Poder RS, da Prefeitura de Porto Alegre, chamando a atenção para a gente cuidar melhor da cidade como se ela fosse a nossa casa. Nós vamos entrar em detalhes sobre o lançamento dessa campanha, que foi hoje pela manhã no Teatro Túlio Piva, ali na Cidade Baixa, no segundo bloco do nosso programa. Mas eu quero antecipar, abrir o Poder RS de hoje com um filme de 30 segundos da Prefeitura de Porto Alegre. Pode rodar. Porto Alegre é nossa casa. Vamos cuidar dela, tchê. Hey, hey, tchê. Cidade suja não tem nada a ver. Porto Alegre é da gente. Vamos cuidar dela vivente. Separa o lixo que é barbada. É bom pra cidade e não te custa nada. E pro sofá que não tem mais jeito, o bota fora é perfeito. A cidade também é a sua casa e você pode fazer a sua parte, separando o lixo seco do orgânico, não jogando lixo no chão e ligando o 156 toda vez que vir alguém pichando algum espaço público. Hey, hey, tchê. Cidade suja não tem nada a ver. Porto Alegre é da gente. Vamos cuidar dela vivente. Em meio aos conflitos entre Israel e Irã, um secretário municipal de Porto Alegre está na cidade de Kfar Saba, a poucos quilômetros de Tel Aviv. Alexandre Aragon, secretário de Segurança Pública, está em Israel para participar de um evento e se recusou a sair com a comitiva de gestores municipais que se deslocou para a Jordânia na última segunda-feira. É com ele que nós vamos conversar agora para entender a rotina em meio aos bombardeios na região. Aragon, bem-vindo ao Poder RS. Começa me dizendo se está tudo bem por aí. Tá tudo bem por aí, claro que uma certa tensão, né, no ar, mas a vida segue normalmente aqui em Israel. A vida segue normalmente, até porque é um pessoal muito preparado para esse tipo de situação, né? Eu queria que tu contasse um pouco desse dia a dia em Israel. Realmente, como tu começou falando, os israelenses estão acostumados, se é que dá para usar essa palavra, mas as cidades são muito preparadas e o conflito, inclusive esse de bombardeios, ele é uma rotina aí no país. É difícil, assim, às vezes, a gente explicar para quem está no Brasil ou no Rio Grande do Sul o contexto todo. O contexto é um contexto de 2000 anos, tá? E tem coisas que nós não entendemos pela nossa cultura aqui. Mas, assim, aqui, por que a situação aqui é tensa, mas de normalidade? O comércio está funcionando, é vida normal aqui. É claro que existem os sistemas de alerta, que é o que nós fomos buscar aqui, através da tecnologia que eles dispunham. O Centro de Operações de Porto Alegre, ele após a enchente, durante a enchente, sofreu avarias, e nós estamos reconstituindo o Centro de Operações de Porto Alegre, e quiçá será o mais tecnológico e o maior da América Latina. E o que nós buscamos aqui é uma tecnologia de predição, ou seja, o que vai acontecer daqui a pouco e como eu tenho que manejar as pessoas e, o mais importante, deixá-las tranquilas com o acontecimento. É isso que o israelense tem, que ele treina desde o jardim da infância, e é isso que nós estamos buscando. É claro que não tem uma guerra no Brasil, é claro que não tem uma guerra no Rio Grande do Sul, mas nós tivemos uma gigantesca enchente.
que em algum momento nós tínhamos que convencer as pessoas a saírem de suas casas. E como convencê-las a isso? E como convencê-las a retornar, dizer para elas que estão prontas para voltar para casa? Então, é toda essa tecnologia de Israel que nós estamos abarcando já no Centro de Operações de Porto Alegre. Adaptado, é claro, adaptado para a realidade de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Então, aí vem a pergunta, por que tu decidiste ficar aí? A situação é de normalidade, vamos dizer assim, contenção. Existe uma tensão. No entanto, existe uma confiança de Porto Alegre que nós viéssemos aqui fazer esse trabalho, e não é por um percalço ou outro, e nós que passamos por diversas situações, não só em Porto Alegre, mas em outras missões que estivemos no Brasil, não entendemos por bem que seria a hora de retornarmos e perdemos essa oportunidade, uma vez que o Centro de Operações de Porto Alegre está em plena construção. E os israelenses conseguem dar atenção em meio ao conflito? O que na prática tu estás fazendo aí com os israelenses para trazer essas novas tecnologias aqui para Porto Alegre? Nós estamos fechando acordos, né, com o pessoal da Embaixada de Israel. Nós estamos fechando acordo com o pessoal de tecnologia aqui em Israel, mas é um termo de cooperação, que não existe transferência de recursos, né? Mas em conceitos e treinamento, que se ensina resiliência, ou seja, capacidade de responder no melhor tempo possível, e quais as etapas que nós temos que obedecer nisso, para que aquilo que nós fizemos de forma empírica no Rio Grande do Sul, hoje nós conseguimos colocar em um protocolo automatizado. É por isso que estamos aqui. Perfeito. Quem é que estava contigo nessa comitiva e só tu que ficou em Israel? Não, ficamos em 4 aqui, 4 gestores e não prefeitos de municípios, basicamente da área de segurança pública, que entenderam por bem que dentro da oportunidade não poderíamos retornar ao Brasil e jogar fora todo esse investimento que foi feito na nossa vinda. Frise-se que o investimento foi do governo de Israel, tá? Não existe R$1 do governo brasileiro nesse sentido. Importante falar sobre isso, porque muitas das críticas, né, a tua permanência aí, falam de uso de recursos públicos da Prefeitura da capital. Olha, o problema é a granalização, né? Eu não vou responder essas críticas, porque assim, a gente não responde a uma coisa, ou quando a pessoa é muito mais inteligente que tu, e tu não consegue entender o que ela está falando, ou a capacidade cognitiva dessa pessoa é muito abaixo da tua, e ela não consegue entender o contexto. Então eu deixo para vocês escolherem qual das situações eu me abstive de responder. Mas, só para a gente ter informação clara, tu viajou até Israel com recursos da Prefeitura da capital ou do governo israelense? Do governo israelense. Não tem diárias, não tem passagens? Sim, eu tenho meia diária, que é por lei federal. Por lei federal, eu tenho meia diária. É uma meia diária. Pô, eu não sabia que essa conversa ia... Aí nós estamos reduzindo isso a uma discussão Grenal, né? Não, Aragon, eu quero só te dar a oportunidade de responder isso. E mais, já vou fazer a defesa aqui, vou dar a minha opinião, tá? Já fui secretário municipal de comunicação na Prefeitura de Porto Alegre, trabalhei no governo do estado, e acho que quando quando um servidor público viaja para buscar conhecimento, novas tecnologias, é claro que ele tem que ter as suas despesas pagas, né, pelo poder público. Ele está a serviço, não está a passeio. Ainda mais que tu está numa área conflituada. Mas eu só quero deixar isso claro, né, para saber exatamente como é que tu viajou até Israel. Tu e os outros gestores públicos. Eu te agradeço a oportunidade, né? Eu tenho recebido isso, inclusive minhas filhas estão recebendo ameaça, né? É, uma loucura. Minhas filhas estão recebendo ameaças dessas pessoas, dos seguidores dessas pessoas que publicaram de uma forma irresponsável isso, e não se deram conta que existe toda uma coisa por trás disso. Mas assim, ó, o governo de Israel faz isso, né, com vários países, convida gestores públicos para ir mostrar a sua tecnologia e, aliás, faz isso de bom grado, né, preparando outras cidades para terem os seus sistemas de defesa. Não, perfeito. E como nós estamos tendo um investimento de 58 milhões no Centro de Operações de Porto Alegre, é uma oportunidade única que nós já iniciemos esse processo com as melhores tecnologias, senão é mais uma obra que não vai ter resultado, né? Seria mais uma obra. Então, por isso, foi um entendimento que seria uma irresponsabilidade, tendo em vista
o tamanho da missão aqui é uma missão da América Latina, não é de prefeitos do Brasil. São vários países da América Latina que aqui se encontram, né? Então, houve esse entendimento dos secretários de segurança, de 4 secretários de segurança, eu entre os 4, de permanecermos aqui, porque a oportunidade de levarmos aos nossos estados o que está sendo ofertado por Israel é ímpar. Inclusive colocando a tua vida em risco. O mais fácil seria ter saído daí. O mais fácil seria ter saído, mas não quero ser piegas que estou colocando minha vida em risco, né? Até porque o sistema aqui ele funciona muito bem, claro que o Iron Dome de vez em quando não funciona, mas assim, realmente nós estamos tentando trazer as melhores tecnologias para o estado do Rio Grande do Sul e para Porto Alegre em específico. Trocamos experiências aqui que eles nos auxiliaram em alguns protocolos de como fazer esse convencimento da população. Na prática, Aragão, o que vai ser trazido, o que tu viu em Israel que pode ser replicado, claro, com a devida adaptação aqui em Porto Alegre? Principalmente os sistemas de alerta. Então, como é que funciona o sistema de alerta aqui? Tu tem um prévio sistema de alerta, que ele te avisa assim no teu celular, independente de teres qualquer aplicativo, independente de teres qualquer coisa. Quando eu cheguei aqui, não registrei meu celular, e na noite já tocou um alarme insuportável no meu celular, dizendo, prepare-se e fique próximo de um abrigo. Logo depois vem o segundo aviso, independente de tu quereres ou não, tá? Qual é a tecnologia que faz isso? É por georreferenciamento? Georreferenciamento. Perfeito. Por georreferenciamento, conforme a região que vai ser atingida. Não precisa se cadastrar nada. A tecnologia identifica Não. que tu está nesta área e manda um informe. Não precisa. E aí eu vou trazer para a nossa realidade. Eu vou levar para uma realidade que eu vivi em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Em Teresópolis, no Rio de Janeiro, quando eu cheguei para uma operação lá, tinha 1.300 mortos. A polícia militar estava toda morta, os bombeiros tinham sido soterrados e havia deslizamentos de bairros inteiros. Só que a gente ficava sabendo um pouco antes pelo pessoal da universidade, lá que avisava, provavelmente esse morro vai desabar. Quando o morro desabava em Teresópolis, desabava com 110 km por hora. E as pessoas morriam soterradas lá. O que a gente fazia naquela época? A gente pegava uma viatura e saía com alto-falante e sirene e diziam, saiam daí. Hoje eu tenho condições de informar aquela população por georreferenciamento que ela está em uma área de risco e deve se preparar para ir para um abrigo, ou indicar o abrigo. É isso que nós estamos buscando aqui. O clima mudou e nós tivemos a maior prova disso, que foi a enchente no Rio Grande do Sul. Fora os alertas, o que mais pode ser replicado aqui na capital gaúcha? Os analíticos de inteligência, né? Que nós já estamos trabalhando em Porto Alegre adaptando. Os analíticos de inteligência, ou seja, o indivíduo passou mal e caiu, a câmera identificou, já se movimenta essa SAMU automaticamente, não precisa ninguém olhando. O indivíduo sacou uma arma, o analítico leu, já movimenta a Brigada Militar. O indivíduo subiu em um poste para roubar fio, já movimenta a Guarda Municipal ou a Brigada Militar. A própria câmera, ela identifica isso e nós estamos aprimorando nossos analíticos aqui. Qual é o local que tu estás agora? Vou pedir para te segurar um pouquinho mais firme aí. Tu deve estar no celular, né, Aragão? Então, cuida aí, senão o pessoal vai achar que tu está no meio de um terremoto já, tá? Então, não, assim... A gente está na improvisação aqui, né? Isso, então, mas fala, qual é o local que tu estás agora? Estou em Sarsaba, que é 25 quilômetros de Tel Aviv. Tá, mas e este local que tu está agora? É um hotel? É um escritório? Não, é um campus universitário. Até é bom para o pessoal saber, né? Não vim fazer turismo, estou num campus universitário completamente isolado, que é uma universidade de segurança pública aqui. Então, ninguém fez turismo, ninguém passeou, ninguém publicou, comendo quem tinha, como na enchente. Claro. Olha só, e o que se diz aí? O que os israelenses falam sobre esse conflito com Israel? Parece algo realmente sério. Israel é um país, né, que estava desenvolvendo uma arma nuclear, né, que é perigoso para todo mundo. A gente sabe, né, como é que funciona lá o governo, né, dos califas em Israel, um governo muito cruel, né, que persegue, inclusive, a sua população. E agora, as últimas informações que a gente tem, inclusive de ontem, do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele sai mais cedo da reunião do G7. O que a gente está esperando nessas horas, o que a imprensa internacional tem dito, é que os Estados Unidos, junto com Israel, vão atacar de vez e com muita força Israel. Você se vive essa apreensão aí onde tu estás? Não, mas assim, tudo é trabalhado aqui. Então, primeiro eles enfraqueceram o Hamas, depois enfraqueceram o Hezbollah,
e entenderam que havia uma janela de 3 dias, uma janela de oportunidade de 3 dias para eliminar a capacidade atômica do Irã, que nesta semana ele teria condições de fabricar 15 mísseis atômicos. Tá? Essa informação já está na grande imprensa, mas nós tivemos já a informação em primeira mão com o pessoal do Mossad e do exército israelense. Tá? Então, hoje a gente já pode falar, porque isso já está na grande imprensa. Então, havia a possibilidade já de construção de 15 mísseis com capacidade atômica do Irã para atacar Israel. Por isso que não dá para esperar. Não dava para esperar. Israel não tem profundidade, é uma coisa interessante a gente dizer assim. Ele não tem para onde recuar. Tá? Uma bomba, se cair no meio do Brasil, não vai atingir ninguém, caiu no meio do Brasil. Aqui, onde cair qualquer coisa, vai atingir alguém, porque cabem 386 Israel dentro do Brasil. Tá? Então, Israel adota a técnica de ataque preventivo. Não dá para ser um ataque reativo, porque quando vocês viram o que aconteceu em outubro, né? Se penetrou até 21 quilômetros no território israelense, naquele ataque do Hamas. Sim. Tá? Então, assim, se trabalha muito com predição. E aí a gente entraria em outras questões do porquê, o que os grupos fundamentalistas... Não está se falando em atacar palestinos, tá? Existe uma grande união, por incrível... Quem está aqui vê, entre palestinos e israelenses aqui. A questão é que o Hamas virou um grupo político que derrubou a autoridade palestina há 18 anos atrás, e é um grupo fundamentalista que o único objetivo dele é eliminar a existência de qualquer israelense no planeta Terra. Sim, para isso trabalha com armas nucleares, justamente para atingir o seu objetivo. Israel, então, tenho dito aqui, Israel está se defendendo e defendendo todo o Ocidente também. Todo o Ocidente. E assim, Israel está com apoio de todos os países árabes, tá? Ninguém quer. A Arábia Saudita não quer, o Iêmen não quer, a Jordânia não quer, ninguém quer uma arma nuclear na mão do Irã, que é fundamentalista xiita, e os outros são sunitas. Resumindo, para quem não entende, se odeiam. Sim. Tá? Aragão, Então, deixa eu aproveitar a tua estada aí, teu conhecimento na área de segurança e a tua troca de informações com os israelenses para tirar algumas dúvidas aqui contigo que surgem aqui no Brasil e a gente fica sem saber como é que funciona. Primeiro, como é que é a situação de defesa depois que acontecem esses avisos? Como é que funciona os bunkers? Todo prédio tem um bunker, toda residência. Como é que é isso em Israel? Os prédios mais antigos não têm, aí é um bunker central nas proximidades, tá? Agora, as novas construções, todas já devem vir com bunker. Um jardim de infância aqui em Israel tem bunker. E a criança aprende desde pequena a caminhar até o bunker. Os mais jovens de 15 anos ensinam essas crianças. Então, existe toda uma cultura de resiliência nesse sentido, tá? Nesses dias, tu já foi até um bunker? Umas 18, 20 vezes. É mesmo. É. Qual é o protocolo para ir para o bunker? Agora tu tá dando uma entrevista para mim. Quando é que tu sabe que tu tem que ir para um bunker? Tem 3 avisos, né? O primeiro aviso toca insuportável no teu celular dizendo assim, há possibilidade de ataque, fique próximo a um bunker. Daí passa um tempinho e ele diz assim, olha, toca de novo, insuportável, uma sirene insuportável, no teu telefone não registrado, pode botar no silencioso que não adianta, tá? Toca uma sirene insuportável, que é o segundo, que diz assim, tu tem 1 minuto e 20 segundos para chegar no bunker. E o terceiro diz assim, míssil incoming, míssil chegando, esteja dentro do bunker. Mas dá tempo, tá? Que é a tecnologia de predição que a gente está buscando aqui. Agora, esse sistema antiaéreo que Israel tem, que é um dos mais desenvolvidos no mundo, se não o mais desenvolvido, ele tem um índice de resolutividade, né, de impedir que bombas, que ataques aéreos cheguem até o país, mas não é de 100%. Qual é o índice aí de predição do sistema antiaéreo? Predição, 100%. Eles conseguem prever o que vai acontecer. Predição 100%. E de controle das bombas que cairiam no território israelense? Ele prediz, ele já avisa que vai cair. Isso é 100%. Agora, ele intercepta 90%. 90%. Isso. Por isso o problema é esses 10%, hein, Aragão? Por isso que Irã optou por saturar, né? Se mandar um míssil, ele é interceptado. Se mandar 200, um vai passar. Sim. E alguns desses que passaram tiveram um impacto grande na população civil de Israel? Em Tel Aviv. Em Tel Aviv, sim. Né? Os ataques foram mais direcionados a Tel Aviv e Jerusalém. Em Tel Aviv, sim, atingiram alguns prédios, né? E cada apartamento também tem que ter um mini bunker nos prédios mais novos. E alguns não seguraram. São as baixas que existem. Questão de abastecimento aí, supermercados, farmácia, tudo normal?
vida normal, como se tu estivesse em Porto Alegre. Tu tem mais medo aí ou aqui no 4º Distrito, na madrugada em Porto Alegre, hein, Aragão? Deixa eu falar uma coisa assim, ó. O que Perto existe da aqui é rodoviária, às 2 da manhã aqui em Porto Alegre. o que acontece assim, ó, e que aqui não tem? Aqui não tem morador de rua, tá? Aí no Brasil nós não conseguimos, aí em Porto Alegre nós temos 5.700 moradores de rua, sendo que 46% são craqueiros, usam crack. Quase a Quando metade. prende, ele fica 1h15 na DP e sai da DP rindo da cara do brigadiano ou do guarda, dizendo assim, sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou arrancar fio de novo porque eu preciso da pedra. E nós temos um STF que nos impede de fazer qualquer coisa. Então, se eu disser assim, ó, todos os índices em Porto Alegre baixaram. Se eu sei que eu estou seguro em Porto Alegre, eu sei. Se eu me sinto seguro, a sensação de segurança é diferente. A sensação de segurança, ela é afetada quando tu tem um indivíduo que está te achacando na frente do restaurante, um indivíduo que é um Walking Dead andando pela rodoviária, que são coisas que pela legislação brasileira nós estamos bastante impedidos de fazer. Pois é, eu fiz um vídeo esses dias agora, até falei com o prefeito Sebastião Melo hoje, né, sobre o que eu chamei da Zumbilândia, que é ali logo na entrada de Porto Alegre, claro, uma região que já vinha depreciada nos últimos anos e só se agravou com as enchentes. O que dá para fazer, Aragão, em termos de segurança pública, para melhorar a entrada da nossa capital? Já está sendo providenciada uma grande ação que nós estamos em alinhamento com o Ministério Público, com a Polícia Civil e todos, aguardando o melhor momento, uma janela de oportunidade para ela acontecer. Mas mais detalhes eu não posso dar. Mas está próximo, então. É quase Israel esperando a hora de atacar o Irã. Depende de acordos com a Justiça, com o Poder Judiciário. Mas tem que ser feito de forma urgente, Aragão. Será feito. Existe um histórico de abandono daquela região, existe um histórico de migração do crime organizado para aquela região. Depois da enchente, o crime organizado tomou algumas casas que estavam vazias. Nós temos os depósitos de fios que antes a gente conseguia pegar os fios, eles migraram para o interior de residências. Então foi feita toda uma análise sobre isso, junto inclusive com o DEMAR, Departamento de Habitação, quem mora onde e tudo. Mas hoje nós dependemos exclusivamente do Poder Judiciário para podermos agir na região. Entenda-se que nós começamos a agir na região. Eu fui denunciado na Defensoria Pública do Estado, Defensoria Pública da União e na Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores, que inclusive está me atacando por estar aqui em Israel. Perfeito, Aragão, segue firme aí buscando informações que vão ser muito úteis aqui para todos os cidadãos de Porto Alegre e também para os gaúchos. Quando é que tu retorna das tuas férias aí em Israel? Depende do governo israelense. Nada com o governo brasileiro. Quem está nos apoiando hoje, eu faço questão de dizer isso, é o governo israelense. Agora tem que ter segurança para sair daí na hora certa. E isso depende do governo israelense, que é a janela de oportunidade, né? Não tem previsão, então, Aragão. O que a gente aprendeu aqui? Lembra da enchente, né? Vinham os voluntários lá, sei lá da onde, cheio de emoção, chegava aqui no Rio Grande do Sul e dizia, agora eu preciso de casa, preciso de comida, preciso de combustível. Não, cara. Tu veio para me ajudar, não veio para me atrapalhar. Então claro. A gente não está aqui para atrapalhar. Na melhor oportunidade, quando o governo de Israel entender por bem, a gente vai sair. Tu se arrepende de ter ficado nesses dias, tomado essa decisão ou não? Em hipótese alguma, porque foi nos dada uma missão, conseguimos cumprir a missão e estamos levando a melhor tecnologia para Porto Alegre. Tu conversou por telefone com o prefeito Sebastião Melo? O que ele te falou? Conversei e perguntei para ele, chefe, eu preciso ficar aí. Ele olhou para ele conversou comigo, toca a ficha aí, toca a ficha. Vai nessa. Então foi uma decisão minha, apoiada pelo nosso prefeito. Não dá bola para os caranguejos aqui de Porto Alegre, viu, Aragão? Segue firme. Não, seguimos firmes, assim, aqui, eu só estou preocupado hoje pela covardia que foi feita com a minha família. Não, isso é inadmissível. Tu tá aí a trabalho, né, ganhando meia diária, o resto toda a despesa sendo paga pelo governo israelense, com vários gestores municipais do Brasil e também de países da América Latina, e para trazer melhorias aqui, novas tecnologias para Porto Alegre. Então segue teu trabalho aí e que fique condenável, né, essas pessoas que têm feito isso, atacando pelas redes sociais a família do Aragão, um servidor público, que não tem, família dele não tem nada a ver com as decisões dele. Né? Por piores que sejam, ou condenáveis, ou que alguém não goste, agora atacar a sua família, isso não existe. Bom trabalho aí. Beleza, velho, estamos à disposição. Valeu, até mais, nós também.
Olha só, pessoal, o futuro chegou com o EasyGen. O EasyGen conecta você a uma usina solar sem precisar instalar nada, sem investimento nenhum. É economia de verdade, com energia limpa e sem custo. EasyGen, a revolução solar que diminui a conta de luz da sua casa e da sua empresa. Simule a sua economia na conta de energia em www.easygen.com.br/simular. Se preferir, ligue para 51 999 11 4001 ou mande um e-mail para comercial@easygen.com.br. A Ubra recebeu uma das mais altas honrarias do Congresso Nacional. Hoje, terça-feira, o presidente da Elbra, Carlos Melk, recebeu a medalha do Mérito Evangélico em cerimônia especial no plenário Ulisses Guimarães, em Brasília. A indicação foi do deputado federal Marcel Van Hatten, do Partido Novo. Olha só. O que aconteceu ano passado, quando a Ubra se tornou o maior abrigo do Rio Grande do Sul durante as enchentes, creio eu, foi sim o resultado dessa fé que foi cultivada ao longo desses 53 anos e que nos impulsionou para servir em amor àqueles que Deus nos deu o privilégio de atender. Nossa gratidão a todas as pessoas que fizeram parte da história da instituição ao longo de mais de 52 anos, a todos os nossos colaboradores, a todos os nossos estudantes e, de maneira muito especial, a todos os voluntários que tornaram real esse projeto que ocorreu no ano passado e que foram a força de trabalho e de transformação na vida de todos. De tantas e tantas instituições que no meu Rio Grande do Sul e Brasil afora ajudaram durante o período da calamidade das enchentes, nenhuma pode ser mais referenciada, sobretudo pelo seu aspecto cristão, do que a Universidade Luterana do Brasil. A Ubra recebeu, como foi dito aqui pelo mestre de cerimônias, mais de 8.000 pessoas desabrigadas, pessoas desalentadas, pessoas sem um teto, pessoas sem uma casa, mas que receberam na Ubra aquilo que talvez menos lhe poderia faltar, um lar. E menos ainda poderia lhe faltar, ou lhes faltar, essas mais de 8.000 pessoas, o apoio psicológico e o apoio espiritual. Por isso quero aqui, em nome dos pastores Maximiliano e do Adriano, reitor, agradecer à Ubra por ter mantido aberta a capela durante 24 horas por dia durante o período das enchentes. Porque não é só do material que as pessoas precisam. Aliás, muito antes, pelo contrário, se não tiver apoio psicológico e espiritual, o material pode ser abundante. A vida, infelizmente, para muitos, acaba perdendo sentido. Portanto, a Universidade Luterana do Brasil, os nossos mais sinceros reconhecimentos pelo que foi feito durante o período da calamidade, mas, além disso, por aquilo que continua sendo feito todos os dias. Mais de 500.000 bacharéis formados na sua história de universidade e tantos outros milhares formados teólogos para levar a palavra de Deus ao Rio Grande do Sul, ao Brasil e ao mundo. As mudanças em relação ao IOF estão deixando mais perguntas que respostas. A nossa comentarista de Economia e Finanças, Taíla Telequim, esclarece as mudanças e o que ainda deve ser definido em Brasília. Pode rodar. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco mais para vocês sobre toda essa bagunça que está acontecendo no IOF. Primeiro, nós tivemos um decreto presidencial que aumentou as alíquotas para todas as transações internacionais, que agora vão ser tributadas com o IOF 13,5%. Além disso, também aumentou o IOF adicional sobre o crédito, ou seja, quando uma empresa pega um empréstimo num banco, antes tinha o IOF adicional de 0,38% e agora passou a ser de 0,95%. Posteriormente a isso, houve um novo decreto que voltou atrás em relação a esse IOF adicional de crédito, o que foi uma boa notícia, mas, por outro lado, aí aumentou a tributação do LCI e do LCA, que até então eram isentos, e agora passou a ser tributado a alíquota de 5%. Tudo isso foi feito via decreto presidencial, porque o IOF é um imposto que permite ser alterado
via decreto presidencial, assim como o imposto de importação, imposto de exportação e o IPI. Contudo, ele pode ser derrubado via outro decreto ou ele pode ser derrubado também via um projeto de lei. Por isso, a Câmara dos Deputados agora se organizou e votaram caráter de urgência num projeto de lei que vai ser votado em até 15 dias para derrubar o primeiro de todos os decretos que aumentou todas as alíquotas de IOF. Então vamos acompanhar para ver quais vão ser os desdobramentos de todo esse impasse político nos próximos dias, que com certeza prometem ser bem agitados. Taíla Telequim falou para Chavin, o melhor restaurante peruano de Porto Alegre. Faça a sua reserva pelo WhatsApp 51 99141 6948 ou pelo Instagram @chavin.poa. E lembre-se sempre, o Chavin, nos finais de semana, não fecha ao meio-dia. Fica aberto direto do meio-dia até o jantar, até a noite. Para quem gosta de almoçar um pouquinho mais tarde, aos finais de semana, o Chavin é uma baita pedida. Bota ali no teu carrinho, bem juntinho, com sabor. Depois pode dizer, você escolheu a Alibem. Escolheu muito bem. A Alibem é uma empresa gaúcha que produz linguiça toscana, bacon, cortes especiais, o melhor da carne suína, sendo uma das mais modernas indústrias do país, adota políticas de qualidade e sustentabilidade, tendo uma linha diversificada de produtos e uma estrutura capaz de atender aos mais exigentes mercados, exporta para mais de 40 países e distribui seus produtos em todas as regiões do Brasil, garantindo investimentos nas áreas de meio ambiente e biossegurança, proporciona a evolução e o desenvolvimento social. Quando você consome um produto Alibem, além do sabor inigualável, pode ter a certeza da escolha certa por todos esses motivos. Procure as delícias Alibem nos melhores supermercados, bota no seu carrinho e aproveita o melhor da carne suína Alibem, bem juntinho de você. O Poder RS faz um breve intervalo para a BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, ou a BRS em defesa da advocacia e da cidadania. Já voltamos. O Poder RS está de volta para a BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver. A Prefeitura de Porto Alegre lançou a campanha Cuidados com a Cidade, com foco na conscientização da limpeza da capital. A repórter Larissa Harra acompanhou o evento e traz as principais novidades da campanha. Pode rodar. A Prefeitura de Porto Alegre lançou na manhã desta terça-feira a campanha Cuidados com a Cidade 2025, com o conceito Minha Cidade é Minha Casa. O foco é incentivar atitudes simples, como a separação correta do lixo e a limpeza urbana. O secretário de Comunicação da capital, Luiz Otávio Prates, apresentou dados atualizados que mostram um investimento de R$ 520 milhões para a manutenção de limpeza urbana, coleta seletiva, também a destinação de resíduos e podas de árvore. Só para terem uma ideia, 24 milhões de reais são gastos pela Prefeitura, em específico pelo DMLU, a limpeza de focos regulares de lixo. A campanha também vai tratar disso. É fundamental a gente ter consciência que o lixo não cai do céu, né, gente? O lixo, ele é feito e descartado por nós, seres humanos, nós porto-alegrenses que fizemos parte dessa cidade. Então a gente vem nesse esforço de também mostrar que é uma cidade para todos, ela tem que ser feita por todos. Um dos temas mais citados pelo prefeito Sebastião Melo foi a questão envolvendo os contêineres que foram instalados na cidade. A gente está investindo um bom dinheiro nesses contêineres. Nós temos mais de 20 que foram queimados. E nós vamos dobrar a aposta. Nós não vamos desistir e queremos a ajuda de vocês para conscientizar as pessoas de que esse é um caminho sem volta, porque quando fizemos uma pesquisa sobre containerização, tu lembra disso, Tadeu? As pessoas diziam, não, eu quero continuar o container, mas pediam um segundo container. Pois nós estamos gastando o dinheirão do povo, e não é do prefeito, para botar um segundo container em 4 bairros, mas nós atendemos hoje 19 bairros com os containers que apenas 4 tem. Então, na medida que você for acertando, você vai aumentando. É claro que isso aumenta o gasto.
Agora, eu não posso botar um container e as pessoas continuar colocando lixo dentro, misturado com lixo orgânico. E isso, infelizmente, ainda está acontecendo, mesmo nesses 4 bairros que nós ainda temos os containers separados. Melo ainda pediu que as escolas municipais e estaduais possam aderir à campanha para aumentar ainda mais a conscientização. O aplicativo 156 também foi citado como uma alternativa que aproxima o cidadão dos serviços da Prefeitura. Eu também acompanhei o lançamento da campanha Cuidados com a Cidade e ouvi 3 personagens centrais. Primeiro, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, o secretário de Comunicação, Luiz Otávio Prates, e o mestre de cerimônias, o animador do lançamento da campanha, o guri de Uruguaiana. Vamos começar, claro, pelo prefeito Sebastião Melo. Também tratei desse assunto da entrada da nossa capital, da Zumbilândia, que virou o entorno da rodoviária, ali o centro da cidade, o início do 4º distrito. Então não perde, pode rodar a entrevista com o prefeito Sebastião Melo. Prefeito, esses dias eu estava chegando em Porto Alegre de noite e vi aquela escuridão, aqueles prédios depredados, fiz um vídeo para as redes sociais, teve muitos comentários. No próprio vídeo eu disse, não adianta culpar o prefeito, os vereadores, os secretários. Isso aqui é a recuperação do centro da cidade, do 4º distrito, é de todos nós porto-alegrenses. Agora vocês vêm com uma campanha dizendo justamente essa mensagem. Não é culpa de ninguém, sozinho, e é um trabalho coletivo de todos nós. Mas a pergunta que eu queria lhe fazer, o que dá para nós fazer para recuperar nossa entrada da cidade ali, prefeito? O que todo mundo pode ajudar, claro que conduzidos pela prefeitura? Olha, o 4º distrito, né, especialmente, vivia um grande momento antes das cheias. Né? Mudanças urbanísticas, setores econômicos, cervejeiro, e veio as cheias. Nós estamos lá, eu tive 2 reuniões lá no Caldeira já com os empresários e com o governo, tentando encontrar um projeto mais arrojado do que aquele que nós temos no primeiro mandato. Nada sai do papel da noite para o dia, mas eu estou muito disposto a acolher, né, um projeto que envolva tudo que eu puder conceder do ponto de vista municipal. Aí eu estou falando do IPTU, estou falando do ITBI, que são, né, aquilo que eu posso fazer. E eu também estou analisando, né, o plano diretor tem as suas amarras, mas eu estou analisando dentro do governo a possibilidade de fazer um projeto de lei para proibir ferro velho ou sucatas em Porto Alegre. Então esse é um assunto. Bom, a iluminação pública ela acontece por furtifios. Nós temos uma PPP bem acertada que tem ajudado muito. Então, muitas vezes, como eu também, imediatamente eu ligo para a empresa, né? Acontece em todos os pontos da cidade. São furtos de fios, eles têm um valor econômico, o cobre tem um valor econômico. Aí o receptador, na minha avaliação, é pior do que o cara que furta, porque ele furta porque tem alguém que vai comprar dele, né? Então não tem outro caminho. Aí tem envolvido drogadição, né? Porque geralmente essa pessoa que rouba o fio é uma pessoa que vai trocar por droga ou vender para comprar droga. Então tu tem um desarranjo social que só tem um caminho, né? Nós temos que juntar esforços e salvar a sociedade. Não há um salvamento de um salvador da pátria sozinho. Não tem uma bala de prata também. É um conjunto de políticas públicas, por exemplo, agora, eu liberei 220 aluguel social, que já está na rua, e tem mais 120 que já foi tratado. O que significa isso? Pessoas que se dizem, olha, eu estou na rua porque eu não tenho onde eu morar, e nós estamos acreditando nelas, mas agora eu botei as equipes para saber se esse dinheiro que nós depositamos segunda-feira foi depositado 200 pessoas, R$700, tá? R$700. Então, eu vou cortar no final do mês se ela não comprovar que ela está num lugar. Tu entendeu? Agora, eu também não tenho como. O individualismo da pessoa, tem que acreditar nessa pessoa. Então, há um conjunto de ações. Nós estamos abrindo casa de passagem agora também. Tá? Nós tomamos uma outra atitude, por exemplo, que não tinha em Porto Alegre, que é ter um cartão pronto pagamento de comprar passagem para quem quer reencontrar com as suas famílias no interior. Aliás, teve até aquele pessoal que veio do jogo aqui, 19 pessoas que foram. Nós pagamos a passagem. Então, é um conjunto de medidas. Agora, existe sim uma população que resistem ainda morar na cidade, morar nas ruas. Então, nós temos que sempre estar trabalhando no sentido de acolhimento, acolhimento, acolhimento. Eu tenho falado muito com os pequenos e médios empreendedores ali do 4º distrito. Eles têm dito que essas reuniões do Instituto Caldeira, elas não atendem às necessidades dele. E o senhor é um homem da rua, né, que está sempre conversando com as pessoas, com os mais humildes da cidade. Lá é um polo de inovação, sim, mas que tem sua vida própria.
como atender esse pequeno e médio Não, mas comércio ali do as Quarto Distrito, reuniões prefeito? acontecer lá, como vão acontecer em outro lugar, vai acontecer no Anchieta. O conjunto da obra que está sendo discutido. Não estou discutindo o Caldeira é bem-vindo e tudo certo, mas o que eu estou discutindo é como é que você diminui o IPTU dessa região, como é que você incentiva o investimento, a proteção de cheia, que sem ela você não dá segurança. Então é isso que nós estamos fazendo. Quer dizer, o local pode ser lá, pode não ser lá. Agora estou discutindo os bairros, Sarandi, o bairro Anchieta e o bairro Quarto Distrito. Quando é que deve sair as medidas aí para atender essa região? Tem que sair esse ano, Tem revisão de plano de valores, então tem uma lista de prioridades, entre as prioridades são esses bairros. Para encerrar aqui, tem também muitas pessoas em situação de rua, elas dizem que os albergues, que sobram vagas, é importante a gente dizer isso, né? Tem lugares todas as noites para as pessoas dormirem e se abrigarem lá. Estão dizendo que o horário de saída desses albergues é às 7 horas da manhã, é muito cedo. Tem como alterar isso, prefeito? Olha, hoje mesmo eu tenho um grupo ali, né? Eu escrevi lá que eu quero discutir, nós temos reunião diária sobre esse tema, né? E hoje de tarde nós vamos discutir isso de novo. Eu concordo com esta crítica e acho que nós temos que alterar o horário de saída, ou seja, para dar um espaço para conversa, para dar um espaço se alguém quer emprego, para dar um espaço se a pessoa tem outras alternativas. Então, esta crítica é bem-vinda e ela já foi detectada pelos abordagens. As pessoas que falam isso, né? É isso aí. Tá bom. Obrigado, parabéns pela campanha, viu? Obrigado. Ficou muito boa. E agora vamos ouvir o protagonista da criação desta campanha. Aliás, que eu gostei muito do tom. Ela é crítica, mas do ponto de vista que nos faz pensar, nos faz refletir sobre como estamos cuidando da nossa cidade. Será que a gente cuida de Porto Alegre como a gente cuida da nossa casa? É sobre esse assunto que eu falei com o secretário de Comunicação, Luiz Otávio. Pode rodar. Conversar agora com um dos arquitetos dessa campanha para a gente cuidar todo mundo da cidade. Acho que tem duas características importantes, secretário Luiz Otávio. Primeiro, a tarefa é de todos nós, não é só da prefeitura. A prefeitura não está se eximindo da responsabilidade, mas realmente cuidar de uma cidade é uma tarefa de todos e tem que passar essa mensagem. E tem esse bom humor, né, uma crítica que faz pensar, na verdade, né? A gente viu 3 filmes aqui e tu fica pensando no que está sendo dito de uma forma leve, que é sempre muito difícil de fazer na comunicação pública. Então eu queria que tu falasse um pouco sobre esse conceito da campanha. Primeiro, parabéns. Obrigado, Orestes. Primeiro prazer falar contigo, os nossos espectadores e ouvintes. A ideia é justamente isso, é trazer o bom humor, a leveza para dentro da comunicação pública, que, como tu falaste, é muito difícil muitas vezes, porque a prefeitura e os governos, de uma forma geral, são mais engessados. Então a gente tentou, a partir do bom humor, dessa leveza, atrair a atenção e o olhar do porto-alegrense, né, para esse exercício de cidadania, porque nada mais é do que um exercício de cidadania. A gente cuidar da cidade é exercitar nossa cidadania todos os dias. A gente faz a nossa parte? Sim, a prefeitura faz. A gente investe, só para ter uma ideia, o número que eu trouxe aqui na apresentação, 520 milhões de reais por ano em limpeza, roçada, capina, destinação de lixo e tantos outros investimentos. O orçamento da prefeitura é 10 bilhões? 10 bilhões por aí, então é muita coisa. É muito dinheiro, sendo que desses 10 bilhões eu tenho grampeado educação, saúde, então tu já reduz essa fatia, digamos assim, de investimento. Recurso livre deve ser uns 2 bilhões? Mais ou menos. Então, assim, 25% é nessa zeladoria da cidade. Na zeladoria da cidade, exatamente, Orestes. Então, e que eu gostei também dessa alteração de vocês. Não falou mais em zeladoria, que é o que a gente fala internamente na prefeitura. É cuidado com a cidade, mais simples. E que é mais amplo, ao fim e ao cabo. Porque o cuidar da cidade, a gente também cuida no trânsito. A nossa postura como cidadão, como pedestre ou como motorista, também é cuidar da cidade. Porque uma cidade que ela tem uma organização, que ela tem um trânsito fluido, ela é uma cidade mais bem cuidada. A gente sai de casa hoje e a gente bota o nosso papelzinho da bala no bolso. Não precisa botar no chão, porque pode parecer inofensivo às vezes um papel de bala, mas ele vai para um arroio, ele entope uma vala, depois a cidade alaga. Tranca o bueiro e a cidade alaga. Fora os danos ambientais que ele causa. Então a campanha vem isso, ela vem para alertar, para com bom humor trazer essa consciência e a gente espera que seja uma sementinha para a mudança cultural do porto-alegrense em relação ao cuidado com a cidade. Tem uma cobrança interna e o prefeito inclusive falou aqui no evento, né? A Prefeitura de Porto Alegre, no primeiro mandato dele, que foi sempre o secretário de Comunicação, nunca falou sobre realização de obras, que é uma cobrança interna, né? Dos secretários, dos partidos políticos. Vou mostrar o que a gente está fazendo. Qual é a orientação do prefeito e o que tu segue na comunicação? A orientação do prefeito basicamente é muito singela nesse aspecto. A gente precisa conscientizar e educar a população. Então todo o esforço de conscientização que a gente pode fazer por meio da comunicação
publicidade, sobretudo institucional, é voltado a isso. Então a gente já fez lá no passado, a gente cuida, foi um esforço, depois a gente teve enchente, daí veio o período eleitoral, as restrições eleitorais que fizeram que a gente trancasse um pouquinho, desse uma parada nesse investimento de olhar de publicidade. Agora não, agora a gente retoma, evoluindo, avançando com esse novo conceito, Minha Cidade é Minha Casa, para que todo porto-alegrense se sinta parte desse processo. Então a gente também, como fizeste referência no início da nossa conversa, Orestes, é trazer esse humor ácido, inclusive com essa crítica que te faz pensar e esse olhar de comunicação com esse viés de publicidade institucional olhando para a conscientização. É isso que o prefeito nos determina, é isso que a gente seguiu adiante aqui. Outra coisa importante é a escolha do local do lançamento dessa campanha, né? Um teatro que é a cara de Porto Alegre. Então, assim, usa mais, viu, secretário? Foi muito bom o evento aqui. Que bom, obrigado, Orestes. Ficou fechado há muito tempo o Túlio Piva aqui, uma parceria que já vem de longa data com Opinião, que começa lá no Araújo, lá atrás na concessão do Araújo, e que depois vem como aqui, contrapartida e como aqui. Contrapartida o Túlio Piva. Então, o espaço de Porto Alegre para Porto Alegre, a gente fez questão de fazer aqui, porque também muitas pessoas não conheceram depois da recuperação plena do É verdade, é o meu caso. E aí dá vontade de voltar. Então, bem-vindo sempre ao Túlio Piva. Parabéns pela campanha. Obrigado, Orestes. E agora o mestre de cerimônias do lançamento desta nova campanha da Prefeitura de Porto Alegre, o Guri de Uruguaiana. Olha só que espetáculo. O Guri de Uruguaiana, não só como cantor, mas como mestre de cerimônias dessa campanha que vai dar o que falar, Guri. É verdade, Chico. Olha, eu fiquei muito feliz de estar aqui para falar de coisa. Sempre que a gente vai falar de coisa boa, que traz, né, assim, no caso aqui, a campanha de Porto Alegre é para cuidar da cidade, Chico. E essa campanha, Minha Cidade, a Nossa Cidade, Nossa Casa, é bacana, hein, Chico? Tu tem que cuidar da cidade como se fosse a tua casa. Tu não vai deixar que fique pichando os muros da tua casa, dentro da tua casa, né? Que tu vai querer cuidar da tua casa, então transfere esses cuidados também para a tua cidade, Chico. É verdade. E tem um papel importante que é não colocar toda a responsabilidade nas mãos da prefeitura, do poder público, de quem tem que, por obrigação, claro, cuidar da cidade. Mas se todos nós não fizermos a nossa parte, Guri, não tem como deixar a cidade bonita. Exatamente, é coletivo, né? Se tu faz a tua parte, mas claro que a prefeitura tem que fazer a dela, tem que recolher o lixo, tem que limpar as paredes quando estão sujas. A sociedade tem que evitar que suje as paredes, tem que evitar de colocar lixo fora. Então cada um faz a sua parte, né, Chico? E daí nós vamos ter... Porto Alegre já é uma cidade maravilhosa, né, Chico? Já é uma cidade bonita, é uma cidade grande e ao mesmo tempo com uns ares de cidade pequena, né? Todo porto-alegrense gosta muito e fala com muito carinho de Porto Alegre. Então, vamos deixar então cada vez melhor, Chico. Vamos cuidar da nossa cidade. Tá chegando o inverno agora, Guri. O que tu tem de alguma mensagem para dar aqui para os nossos porto-alegrenses e gaúchos? Pois olha, eu estava ouvindo agora o esforço que a prefeitura está fazendo para recolher os moradores de rua, né, nesse período. Morreram 4 pessoas agora há pouco tempo, talvez até por conta do frio. Então, o Porto Alegre está fazendo um esforço muito grande, né, para recolher o pessoal, para dormir, para dar um aconchego, para dar um carinho, né, o conforto, para que a pessoa possa não passar tanta necessidade. Né, já é uma situação terrível, mas então menos na hora do sono, na hora de dormir, descansar, não fique no relento pegando chuva. E Porto Alegre está fazendo, é difícil de resolver isso, mas está tentando. Então vamos colaborar, de tudo que é possível. Vamos cuidar, se tu passa sempre pela rua, um morador de rua ali, tenta conscientizar ele, da importância dele ir, né, se recolher, porque Porto Alegre disponibiliza esse trabalho. Tem vaga sobrando nos abrigos à noite. Tem vaga sobrando, exatamente, olha que coisa. Como é que pode? Tem gente passando frio e chuva enquanto tem vaga sobrando. Então vamos se ligar. Então Porto Alegre está tendo esse cuidado. Claro que vamos elogiar que tem muitas ONGs, né? Muitas pessoas que ajudam que também, acolhem. Né? Que é muito importante também, tá vendo? Agora o Guri também sempre faz campanhas do agasalho, tanto para o governo do estado quanto para a prefeitura, está sempre presente. É importante agora, com a chegada do inverno, separar aquilo que não está usando em bom estado, claro, e fazer sua doação. Tu pode doar
na tua igreja, perto da tua casa. Deve ter um ponto bem pertinho da tua casa que está recolhendo agasalhos para doação, tá vendo? Se tu não tem um ponto específico que tu queira ir lá, um lar, uma ONG de criança, tu não tem, né? Mas faça doação, tá vendo? Agora todo mundo tem uma pecinha de roupa que seja, né, em boas condições, que possa doar, tá vendo? Então, vamos mostrar a solidariedade do gaúcho. A gente já demonstrou isso nas enchentes, né, na pandemia. Então, vamos lá, vamos pegar, porque esse inverno está prometendo ser rigoroso. Né? A gente está dentro do Teatro Túlio Piva, que foi recuperado por uma parceria público-privada com o Grupo Opinião. E eu queria que tu falasse um pouco, para quem não conhece, quem foi Túlio Piva? Túlio Piva foi um dos maiores sambistas gaúchos, tia. Ele tem obras maravilhosas, foi parceiro de Lupicínio Rodrigues. Eu tive a oportunidade de conhecer Túlio Piva, tocava um violão, uma barbaridade. E ele foi quem fez aquela música. Ele nasceu no morro, não sabe nem que data, até pensava que a lua, pendurada no céu, fosse um pandeiro de prata. Mas que baita obra. Vamos encerrar aqui com o refrão dessa campanha, guri? Hey, hey, tchê, cidade suja não tem nada a ver. Porto Alegre é da gente, vamos cuidar dela vivendo. Bárbaro! Isso foi outro clássico, che, dos disco-cuecas lá do início dos anos 90, é verdade, e que ficou na nossa memória e hoje está sendo usado como jingle da campanha de Porto Alegre. Parabéns, baita sacada. Ei, ei, tchê, suja não tem nada a ver. Porto Alegre é da gente, vamos cuidar dela. A cidade não tá com nada, lixo no chão é uma roubada, e o cocô do cachorrinho dentro do saquinho. Vai! Ei, ei, tchê, cidade suja não tem nada a ver. Porto Alegre é da gente, vamos cuidar dela vivendo. Ei, ei, tchê, não tem nada a ver. Porto Alegre é da gente, vamos cuidar dela vivendo. Ei, ei, cidade suja não tem nada a ver. Porto Alegre é da gente, vamos cuidar dela vivendo. Mas que barbaridade! Matrículas abertas na rede de escolas da Ubra. Aqui seu filho vive um mundo de novas possibilidades a cada dia. Faça parte de uma comunidade com experiências de ensino com humanidade para além do ambiente escolar. Aqui você encontra atendimento individualizado, valorização do esporte em todos os níveis de ensino, ênfase na língua inglesa, iniciativas e projetos inovadores. E ainda conta com aulas de robótica, educação tecnológica e cultura maker, além de desenvolver em nossos alunos uma mentalidade empreendedora. Tudo isso com preparação para vestibulares e Enem inserida no dia a dia durante toda a jornada do aluno. Acesse ubra.br/escolas e agende a sua visita agora mesmo. Olha só, pessoal, uma nova mega loja da Van em Canoas anunciou a abertura de 200 vagas de emprego, com mais de 9 mil metros quadrados de área construída e um investimento de 90 milhões de reais. A loja deve ser inaugurada no segundo semestre agora deste ano. Os interessados podem se candidatar a uma das 200 vagas pelo site oficial da Van na seção Trabalhe Conosco e selecionar o Banco de Talentos de Canoas. A empresa oferece benefícios como vale alimentação, vale transporte, assistência médica e programas de participação nos resultados. Além disso, a Van se destaca por suas ações de responsabilidade social com licença maternidade estendida e licença paternidade. Fique atento às oportunidades e saiba como participar. Aqualocos no inverno e no verão. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. Aqualocos é pura diversão. Faça chuva ou faça sol, no inverno e no verão. É Aqualocos, yeah.
O Poder RS de hoje fica por aqui. Para a BRDE, crédito para inovar e desenvolver. Tenham todos uma boa noite e fiquem bem.